Olá! O objetivo deste vídeo é estudar o capítulo 10 do livro de Daniel, que é o prelúdio da sua última visão apresentada nos capítulos 10, 11 e 12. Essa visão ocorreu 2 anos depois da profecia das 70 semanas, no terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, no ano de 536 a.C. Ciro era o imperador de todo o Império Medo-Persa e havia conquistado a Babilônia 3 anos antes, no ano de 539 a.C., por meio de Dario, o Medo, seu vassalo. Como registrado no capítulo 5 de Daniel, Dario, o Medo, depôs o rei Belsazzar, confirmando a profecia de Isaías 13:17, que a Babilônia seria tomada pelos medos. Foi no primeiro ano do seu reinado, em 538 a.C., que Ciro promulgou a ordem para que o templo de Jerusalém fosse reedificado, conforme se descreve no primeiro capítulo do livro de Esdras, motivo pelo qual Daniel havia orado tão fervorosamente no capítulo 9. Esse capítulo 10 de Daniel é muito importante por nos apresentar aspectos da batalha espiritual travada nas regiões celestes, com principados espirituais ligados aos reinos terrenos, e nos dá pista para interpretarmos o que seriam as cabeças do dragão e da besta do livro do Apocalipse. O capítulo 11, à semelhança do capítulo 8, apresenta uma sequência de profecias já cumpridas pelos impérios Medo-Persa e Grego, e profecias que ainda estão por se cumprir no tempo do fim, onde o rei Seleucida Antíoco Epifanes tipifica o Anticristo. O capítulo 12 apresenta profecias dos últimos dias, referentes à derrota do Anticristo, à ressurreição dos mortos e ao julgamento final da humanidade. O texto bíblico que se segue é uma versão alternativa que preparei visando-se ter fidelidade ao texto original e fluidez na leitura. Por favor, confira com as versões mais conhecidas. Vamos ao texto. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, uma palavra verdadeira concernente a um conflito prolongado. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, fiquei em prantos por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo aromático, até que se cumpriram as 3 semanas. Irmãos, mais uma vez podemos comprovar que Daniel era um homem de profunda oração, que buscava a Deus de todo o seu coração em favor do seu povo. Talvez o pranto e a angústia de Daniel tenha sido motivado pelo pouco interesse de muitos judeus para retornarem a Israel, e pela grande oposição em Jerusalém que a reedificação do templo estava provocando entre os habitantes da terra. No 24º dia do primeiro mês, estava eu de pé junto à margem do grande rio Tigre, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro puríssimo. Seu corpo era como uma pedra preciosa, seu rosto como relâmpago, seus olhos como tochas acesas, seus braços e pernas como reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Ó irmãos, a descrição gloriosa do personagem visto por Daniel nos faz lembrar de imediato da visão que João teve de Cristo entre os candeeiros. Em Apocalipse 1, de 12 a 16, nós vemos: Voltei-me para ver quem falava comigo, e vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingidos à altura do peito com uma cinta de ouro.
A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chamas de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Podemos inferir então que Cristo se manifestou pessoalmente a Daniel nessa última visão, para lhe confirmar a vitória dos santos no tempo do fim. Prosseguindo, só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, sozinho a contemplar aquela grande visão, diante da qual perdi as forças, ficando pálido, quase desfalecido. Então ouvi a voz das suas palavras. Eu, ouvindo-as, caí com o meu rosto em terra, sem sentidos. Ó irmãos, diante daquela visão e daquela voz, Daniel caiu por terra, à semelhança do que aconteceu com João, que caiu como morto ao contemplar Cristo entre os candeeiros. Esta visão foi ao mesmo tempo maravilhosa e terrível, insuportável pela natureza humana caída. Prosseguindo, foi quando a mão de alguém me tocou e me fez ficar sobre os joelhos e as palmas das mãos. Aqui nos parece que outro ser celestial entra em cena. A figura gloriosa do homem vestido de linho, que cremos se referir a Cristo, estava sobre as águas do rio Tigre, numa posição inacessível a Daniel, como se mostrará no capítulo 12. É este outro ser que ajuda Daniel a se erguer, que se pronuncia em seguida. E me disse: Daniel, homem muito amado, preste muita atenção nas palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. Ao dizer-me essa palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos príncipes eminentes, veio para ajudar-me a me desvencilhar dos reis da Pérsia. Observe que quem foi resistido por 21 dias não foi Cristo, porque esse não poderia ser resistido, mas esse outro ser celestial que ajudou Daniel a levantar-se. Ele havia sido enviado em resposta à oração de Daniel desde o início das suas súplicas. O príncipe do reino da Pérsia, neste texto, não pode ser encarado de forma literal. Claramente trata-se de uma potestade espiritual que resistiu ao anjo que veio trazer a resposta à oração de Daniel. Podemos ver uma batalha espiritual travada nas regiões celestes, com poderes espirituais que agem sobre os reinos terrenos. Em Efésios 6,12 nós vemos: porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Podemos ver que a oração e o jejum são as armas espirituais a serem usadas nessa luta contra essas forças malignas. Em 2 Coríntios 10, 3 a 16, nós vemos: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Em relação a Miguel, um dos príncipes eminentes,
nós podemos considerar. Miguel, em hebraico, significa aquele que é como Deus. É chamado em Judas 1,9 de arcanjo, que quer dizer chefe de anjos, um comandante das milícias celestiais. É chamado em Daniel 12,1 de o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo santo. É citado 5 vezes na Bíblia, sempre aparecendo no contexto de guerra espiritual. Veremos mais sobre Miguel no estudo do capítulo 12 de Daniel, 2 vídeos adiante. Continuando no texto bíblico, o ser celestial que ajudou Daniel a levantar-se prossegue. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão refere-se a dias distantes. Aqui podemos comprovar que o pranto de Daniel era em favor do futuro do seu povo, de Israel, pois a resposta da oração tem esse foco. E tendo ele falado comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. Foi então que alguém semelhante aos filhos dos homens tocou nos meus lábios e pude falar, dizendo àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, por causa da visão, sobrevieram-me dores e não me restou força alguma. Daniel, ainda sem forças, conseguiu ver melhor quem o ajudou a erguer-se. Era alguém com aparência de homem que tocou nos seus lábios para capacitá-lo a falar. Então ele disse: Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Pois minhas forças se acabaram e estou sem fôlego algum. E aquele que tinha aparência de um homem tocou-me outra vez para me fortalecer e disse: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Sê forte, sim, sê forte. E falando ele comigo, fiquei fortalecido. E disse: Fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. Que coisa preciosa, irmãos. Daniel, mais uma vez, é chamado de homem muito amado. Era deste modo que ele era conhecido no céu. Depois dele ser fortalecido, pediu para o ser com aparência de homem continuar a falar. Então ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Agora tornarei a pelejar contra o príncipe da Pérsia. E saindo eu, logo virá o príncipe da Grécia. Então surge aqui uma segunda potestade espiritual, denominada príncipe da Grécia. O profeta Isaías também se refere a uma outra dessas potestades, o rei da Babilônia, numa passagem que claramente se refere a Satanás. Isso está em Isaías 14, de 12 a 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então o ser com aparência de homem prossegue: Mas eu te anunciarei o que está expresso na Escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra estes, senão Miguel, o vosso príncipe. Daniel foi fortalecido para que pudesse ouvir as informações que estavam registradas na Escritura da verdade, e que os poderes espirituais, denominados Príncipe da Pérsia e Príncipe da Grécia, tentavam impedir que chegassem a Daniel. Porém, a providência de Deus, através de Miguel, chefe das milícias celestiais, garantiram que a resposta da oração se concretizasse.
O arcanjo Miguel também é visto no capítulo 12 de Apocalipse, lutando nas regiões celestes contra Satanás, representado como um dragão com 7 cabeças e 10 chifres, que perseguia a mulher e o seu filho varão, ou seja, o povo de Deus e a Jesus Cristo. Vejamos o que está em Apocalipse 12, 3 e 4. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Em Apocalipse 12, 7 está assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e também pelejaram o dragão e os seus anjos. Note que a cauda do dragão arrastou 1/3 dos anjos do céu para a terra, mostrando que há uma interação entre as regiões celestes e a terra. No livro do Apocalipse, os anjos são representados por estrelas. No capítulo 13, vemos uma besta se levantar do mar, isto é, das nações, tendo também 7 cabeças. Vejamos o que está lá em Apocalipse 13, 1, 2. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Este texto nos diz que o poderio humano pode ser dado pelo diabo. O capítulo 17 nos dá pistas sobre quem seriam as cabeças da besta. Vejamos lá em Apocalipse 17, versículo 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Montes, no sentido profético, se referem a reinos, impérios. Lembremos que, lá no capítulo 2, a pedra que derrubou a estátua se transformou num grande monte que encheu a terra, representando o reino eterno de Cristo. Então vamos fazer algumas considerações. Há uma correspondência clara entre o dragão e a besta. O dragão e as suas 7 cabeças referem-se a Satanás e os principados espirituais que estão debaixo do seu poder. Agora, as cabeças da besta referem-se aos respectivos 7 impérios dominados por essas potestades espirituais. E veja que interessante. Juntando as informações de Daniel 7, ali a profecia dos 4 animais, podemos concluir que as 7 cabeças do dragão e as 7 cabeças da besta são, respectivamente, os poderes espirituais e o legado dos seguintes impérios: a Babilônia, a Média-Pérsia, as 4 divisões do Império Grego e Roma. 7 cabeças. Essa conclusão será de muita importância no estudo do livro do Apocalipse, que faremos em breve. Chegamos ao fim do estudo deste capítulo 10 do livro de Daniel, que apresenta a batalha espiritual que se trava nas regiões celestes com principados espirituais que atuam nos reinos terrenos, e da grande oposição que esses principados fazem à obra de Deus na terra. Aprendemos nesse capítulo que as armas a serem utilizadas por nós nessa batalha não são armas terrenas, mas armas espirituais da oração e do jejum, e que as milícias celestiais de Deus asseguram a nossa vitória. Também ganhamos algum entendimento para melhor interpretarmos as figuras do dragão e da besta
apresentadas no livro do Apocalipse. No próximo vídeo, estudaremos o capítulo 11 de Daniel, onde o ser espiritual semelhante a um homem que fortaleceu a Daniel começará a anunciar as profecias contidas na Escritura da Verdade. Até lá!